Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para partilhar convosco a experiência relativa ao Quadro Nacional de Qualificações e aos instrumentos criados no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. Eu gostaria, portanto, os primeiros slides têm muito a ver com o enquadramento que é feito relativamente ao Quadro Nacional de Qualificações. Portanto, o Quadro Nacional de Qualificações é um quadro que foi criado no âmbito da reforma do Sistema de Educação e Formação em 2007 e surge num contexto em que aquilo que se pretendia, e ainda hoje se pretende, é aumentar os níveis de qualificação e estabelecer o nível secundário de ensino como o patamar mínimo de qualificação, ou seja, os 12 anos de escolaridade. Bom, e entre os vários objetivos que surgiram no âmbito dessa legislação, eu vou aqui destacar os que aqui estão neste slide, e o primeiro tem a ver com o reforço da integração entre a formação no sistema educativo e formação e o mercado de trabalho. Portanto, Portugal, a partir desta altura, passou a priorizar tudo o que tem a ver com as modalidades de educação e formação de dupla certificação, ou seja, alguém que sai do sistema de ensino e formação com 2 certificados, um certificado escolar e, ao mesmo tempo, um certificado profissional. E é este princípio que em Portugal se chama de dupla certificação. Por outro lado, também com o Sistema Nacional de Qualificações, passou-se a valorizar muito mais tudo o que tem a ver com a validação das aprendizagens não formais e informais, que em Portugal se chama RVCC, ou seja, um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências. Outro dos objetivos do Sistema Nacional de Qualificações foi precisamente promover uma flexibilidade na educação e formação, e para isso criaram-se aquilo que foi apelidado como UFCDs, ou seja, Unidades de Formação de Curta Duração, que são módulos com a duração de 25 ou 50 horas, que permitem que exista uma certificação independente e uma maior autonomização e flexibilidade. Para além disso, o outro objetivo tem a ver com o reforço da permeabilidade entre as vias de educação geral, portanto académicas, e as vias mais profissionalizantes, para além de se pretender incrementar e reforçar muitíssimo a ligação entre o lado da oferta e o lado da procura. Por último, o último objetivo a destacar como bastante importante com a criação do Sistema Nacional foi que o que se pretendia era criar uma legibilidade e comparabilidade das qualificações nacionais. Bom, claro que no âmbito deste Sistema Nacional de Qualificações tinham que ser criados estruturas e instrumentos para suportar este sistema. E aqui embaixo o que encontram com um verde muito clarinho corresponde a 2007, portanto quando foi criado o Sistema Nacional de Qualificações, e um verde intermédio diz respeito aos instrumentos e estruturas que existiam já em 2007 e que se mantiveram e mantêm hoje, sobretudo com uma alteração que existiu em 2017, foi a primeira alteração ao Sistema Nacional de Qualificações. Portanto, se olharem aqui para o lado dos instrumentos, vão encontrar no segundo quadrado, no terceiro quadrado, o Quadro Nacional de Qualificações, ou seja, foi nesta altura que foi criado o Quadro Nacional de Qualificações, a par com um instrumento que depois vamos ver mais à frente, que é o Catálogo Nacional de Qualificações, e do lado das estruturas encontramos nessa altura a criação dos centros, na altura chamavam-se Centros Novas Oportunidades, que no fundo são portas de entrada para a formação ao longo da vida e onde decorrem os processos de validação de competências, e encontramos ainda a rede de operadores de formação e os conselhos setoriais para a qualificação, que também vou só muito brevemente falar sobre eles. Em 2017
para dar resposta precisamente aos objetivos que referi anteriormente. Foi criado o sistema de antecipação de necessidades de qualificações, precisamente para haver um maior ajustamento entre a oferta e a procura de qualificações, e foi também criado um sistema nacional de créditos para o ensino e formação profissional, portanto só a nível não superior, visto que a nível superior já existiam os ECTS. Em 2017, portanto, houve uma alteração em termos dos centros ligados à formação ao longo da vida, passaram-se a chamar Centros Qualifica, entre outras características, e houve um investimento ao nível da garantia de qualidade ligada ao ECAVET. Bom, então, focando agora mais especificamente sobre o Quadro Nacional de Qualificações, este quadro foi criado e foi proposto por 3 ministérios, portanto o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Esta proposta foi discutida no Conselho Nacional de Formação Profissional e durante um mês, portanto entre o mês de agosto e o mês de setembro, este quadro, tal como os restantes instrumentos do Sistema Nacional de Qualificações, tiveram lugar houve uma consulta pública. Analisados os resultados dessa consulta pública, o quadro acabou por ser criado efetivamente em dezembro de 2007, baseado nos princípios do Quadro Europeu de Qualificações, foi regulamentado numa portaria em julho de 2009 e entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2010. Quanto aos principais objetivos do quadro, portanto, aquilo que se pretendia era criar um quadro que fosse compreensivo, ou seja, que integrasse as qualificações obtidas no contexto de diferentes subsistemas de educação e formação, quer fosse educação, formação profissional ou ensino superior. Também aquilo que se pretendia era melhorar a legibilidade, a transparência e a comparabilidade das qualificações. Aquilo que existia até então era um quadro implícito e aquilo que passou a existir com o Quadro Nacional de Qualificações foi uma explicitação, uma maior transparência dos níveis das qualificações. Também se pretendia melhorar o acesso à progressão e a qualidade das qualificações nacionais, definir resultados de aprendizagem para cada nível de qualificação e ainda assegurar que houvesse um alinhamento com o Quadro Europeu de Qualificações. Isto é, principais, e agora estes objetivos vão se refletir nas principais características que tem o quadro nacional português. Portanto, consideramos que o quadro é um quadro abrangente, valorizador, integrador e que está articulado com o quadro europeu. Isto é abrangente precisamente por aquilo que referi há pouco, existe num único quadro vários subsistemas de educação e formação. Também, num único quadro, é possível aceder à qualificação por diferentes vias, não unicamente por percursos de educação e formação, mas também pela validação das aprendizagens não formais e informais, portanto, pelo RVCC, quer seja ela uma validação escolar, quer seja uma validação profissional. É um quadro que valoriza a dupla certificação, tal como referi há pouco, a questão de obter-se uma qualificação onde se tem na mão uma certificação escolar, mas também uma certificação profissional, e também se valoriza o reconhecimento e validação de competências. É um quadro integrador, porque dentro de um mesmo nível existem diferentes modalidades. Por exemplo, ao nível do secundário, estão aí contempladas, e aqui no nível 4, que já vamos ver a seguir, encontram-se uma modalidade que se chama cursos profissionais, mas também se encontra uma modalidade que são os cursos de aprendizagem ou os cursos de educação e formação de adultos. É ainda integrador, e todos sabemos a quantidade enorme de conceitos relacionados com competência, na medida em que Portugal considerou um conceito holístico de competência. Portanto, para Portugal, o conceito de competência não é mais do que a mobilização dos conhecimentos, aptidões e atitudes num dado contexto.
A última característica tem a ver, no fundo, com a articulação com o quadro europeu. Tal como o quadro europeu, o quadro nacional tem 8 níveis de qualificação. Os descritores de nível são muito semelhantes ao quadro europeu e estão definidos em termos de resultados de aprendizagem e, portanto, estes resultados de aprendizagem estão descritos para cada nível de qualificação. O próximo slide mostra-nos, em termos muito sucintos, o quadro nacional, que, como vos disse, tem 8 níveis. Do nível 1 ao nível 5 diz respeito a níveis ao nível do não superior, educação e formação não superior, enquanto que os níveis 6 a 8 estão reservados para o ensino superior. Portanto, em qualquer um dos níveis, portanto, do nível 1 ao nível 4, é possível obter a qualificação através da RVCC, portanto, validação das aprendizagens não formais e informais, e no nível 6 a 8 também é possível haver, portanto no 8 não, mas no nível 6, teoricamente sim, mas na prática é difícil, mas no nível 6 e 7 é possível também haver validação das aprendizagens no ensino superior. Portanto, o nível 1 corresponde ao segundo ciclo do ensino básico, isto é, 6 anos de escolaridade. O nível 2 corresponde ao terceiro ciclo, que são 9 anos de escolaridade. O nível 3 e 4 correspondem a 12 anos de escolaridade e aqui foi uma decisão política que foi valorizar a dupla certificação, ou seja, alguém que obtém o 12º ano apenas pela via académica, ou seja, tendo uma certificação escolar, tem um nível inferior a quem obtém esse mesmo 12º ano, mas obtendo a certificação escolar e a certificação profissional. O nível 5 é um nível direcionado para as qualificações pós-secundárias não superior, apesar de permitir créditos para prosseguimento de estudos no ensino superior. Atualmente só existe uma oferta de nível 5, que são os cursos de especialização tecnológica, os CETs, que têm a duração entre 1 ano a 1 ano e meio, e portanto posicionam-se aqui no nível 5. Portanto, o nível 6 é a licenciatura, nível 7 mestrado e o nível 8 o doutoramento. Portanto, como podem imaginar, e quem está envolvido precisamente na criação de quadros nacionais e na sua implementação, este percurso, esta criação e depois a implementação não foi isenta de desafios. Aqui estão elencados alguns desses desafios. Um deles teve precisamente a ver com a necessidade de ajustar os descritores que já eram utilizados no quadro de qualificações implícito, agora ajustar esses mesmos descritores aos descritores utilizados no quadro nacional de qualificações, portanto não foi uma tarefa muito fácil. Outro dos desafios teve a ver com a utilização de resultados de aprendizagem para definir níveis de qualificação. Isto porque existem diferentes abordagens, existiam e ainda existem, apesar de cada vez este facto de estar a ser mais debatido, mas existem ainda diferentes abordagens, conceitos e práticas, e portanto foi também um desafio tentar esta harmonização. O uso do conceito de atitude, que no fundo que integra a autonomia e responsabilidade em vez de competência, também foi algo que foi muito discutido na altura, se deveríamos fazer ou se deveríamos utilizar a competência tal como na altura a recomendação do quadro europeu contemplava. Com a implementação e com a criação e depois a implementação do quadro, também houve necessidade de comunicar e divulgar o mais possível o quadro nacional, e ainda o fazemos hoje em dia. E, portanto, o aspecto que acabou por levar a maior discussão, ou a maior desconforto, se quiserem, foi precisamente a diferenciação entre o nível 3 e o nível 4, porque ambos, no final, o indivíduo tem 12 anos de escolaridade, mas há esta diferenciação de níveis devido à dupla certificação. Bom, algumas das soluções que foram encontradas, uma delas teve a ver com
a necessidade de criar uma metodologia de concepção de qualificações baseada em resultados de aprendizagem. Esta metodologia existe desde 2015 e agora em 2020 estamos precisamente a reestruturá-la estamos a ajustá-la face a algumas alterações que quisemos introduzir. Houve também a necessidade de criar um guia de apoio ao utilizador para tornar os descritores de nível menos áridos e, portanto, mais explícitos e legíveis. E para que os vários prestadores do sistema de educação e informação também o pudessem utilizar. Em termos de atividades de comunicação e divulgação, houve, logo nos anos seguintes e ainda hoje, um grande investimento com a criação de folhetos, de conferências, de workshops, precisamente para divulgar e para disseminar em que é que consiste o quadro nacional e o quadro europeu de qualificações. Portanto, hoje em dia, passados 10 anos, quase 10 anos, sobre o quadro nacional de qualificações, nós temos um quadro legal que está em vigor, foram classificadas as qualificações por níveis e foram implementados os dispositivos de garantia de qualidade. Portanto, eu tinha pensado mostrar-vos um site que está aqui, neste momento está alojado no Europass, que compara os níveis de qualificação por país, portanto, relativamente aos países europeus. Agora, por economia de tempo, não o vou fazer, mas penso que é interessante, visto que fica disponível na apresentação, que depois o possam fazer e comparar os níveis de qualificação de diferentes países, tendo como referência o quadro europeu de qualificações. Em que áreas é que até agora o quadro fez mais diferença, digamos assim? Por um lado, ao nível da visibilidade. Portanto, hoje em dia nós temos, Portugal tem muitos certificados e diplomas, onde já está mencionado o nível do quadro nacional de qualificações. Isto em termos dos níveis não superiores. Ainda em termos não superiores, os certificados e diplomas, e muitos deles já incluem os níveis do quadro nacional de qualificações e os níveis do quadro europeu de qualificações. Para além disso, a base de dados de educação e informação, que é, em termos de não superior, que é o catálogo nacional de qualificações, já tem expresso os níveis do quadro nacional e do quadro europeu. E o acesso ao apoio financeiro e aos estágios profissionais também leva em consideração o quadro. Em termos de legibilidade, hoje em dia os descritores de nível são mais claros e acessíveis aos utilizadores e as próprias aprendizagens não formais e informais também são muito mais legíveis. Bom, o quadro também faz diferença nitidamente em termos da transparência. Portanto, utilizam-se cada vez mais resultados de aprendizagem para descrever e classificar as qualificações. Os descritores de nível são usados para apoiar a revisão e a renovação das qualificações, portanto, cada vez que se, obviamente, desenha uma qualificação, tem-se como referência os descritores do quadro, e com a utilização não unicamente dos saberes e dos saberes fazeres, ou dos conhecimentos e das aptidões, mas com a introdução de um terceiro domínio, que são as atitudes, acabou por se valorizar as soft skills, o que foi um aspecto muito importante em termos de transparência. Em termos de envolvimento, portanto, desde o início, que foi muito importante o envolvimento de diferentes stakeholders, desde logo no processo de referenciação, foi em 2011, no caso português. Também, desde 2007, quando foram criados os conselhos setoriais para a qualificação, estes conselhos acabam por ter uma intervenção muito importante, porque nenhuma qualificação é integrada no Sistema Nacional de Qualificações e no quadro sem passar por um setor de qualificações, os conselhos setoriais, desculpem.
E em termos de envolvimento, também existe o envolvimento de diferentes stakeholders na avaliação das aprendizagens adquiridas em ambientes não formais e informais. Bom, pela enorme ligação ao quadro nacional de qualificações, queria só dar-vos aqui uma breve passagem pelo catálogo nacional de qualificações, que no fundo é um instrumento de gestão estratégica das qualificações nacionais de dupla certificação ao nível não superior, e na medida em que facilita o acesso à qualificação, promovendo a flexibilidade na obtenção das qualificações. Bom, portanto, o catálogo nacional, eu já vos vou mostrar muito rapidamente, o catálogo nacional de qualificações integra referenciais que são utilizados na formação profissional inicial, na formação profissional contínua e no RVCC. É muito importante destacar isto, os referenciais de reconhecimento e validação de competências são equivalentes aos referenciais de formação utilizados na educação formal, portanto não existe nenhuma diferença, nem existe diferença em termos de atribuição de nível, nem nos certificados. O catálogo integra, portanto, tal como já tinha referido anteriormente, módulos ou UFCDs com 25 e 50 horas, que podem ser avaliados, certificados e capitalizados de forma autónoma e podem ser transferidos entre percursos de qualificação. Ou seja, aquilo que o catálogo tem é a possibilidade de um indivíduo fazer um percurso de formação, obter uma qualificação completa, ou então fazer unicamente uma UFCD e ir a pouco e pouco completando, fazendo módulos, para conseguir alcançar uma qualificação. E, portanto, o catálogo também promove e assegura essa ligação ao quadro europeu de qualificações. Portanto, atualmente o catálogo inclui 388 qualificações em 47 áreas de educação e formação. Queria-vos só mostrar muito rapidamente, aqui se a internet ajudar, a imagem do catálogo e como é que ele é constituído. Vamos ver, senão solicitava para quem tem interesse verificar mais tarde esta ligação. Pelos vistos não está a ajudar. Bom, se calhar vou passar à frente, é pena, mas é preferível. Vou voltar. Vamos ver. Desculpem este inconveniente, mas a ligação caiu com a tentativa de abrir o catálogo nacional de qualificações. Consegue partilhar o screen de novo? É isso, estou a tentar aqui. Estou a tentar. Teresa, do you want me to share the presentation? Maybe. Let me try again, please. Yes. Let me try. Yes, I think it's better. Sorry. No problem. Yeah, please. It's the slide 14, please. Well, maybe I can speak to have more time. Portanto, vou continuar. Queria-vos falar apenas, portanto, apesar de já o ter feito muito rapidamente, sobre, sobre os conselhos setoriais para a qualificação. Portanto, funcionam como plataformas de atualização do catálogo nacional. No fundo, o grande objetivo é reunir os dois mundos, o mundo da educação e o mundo do trabalho, e, portanto, junta
diferentes stakeholders de ambos os mundos e existe um conselho setorial para cada área de educação e formação, grosso modo. Portanto, quais é que são os representantes que se encontram nestes conselhos? Portanto, são conselhos que são coordenados pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, mas têm a participação de associações patronais, sindicais, ministérios, entidades formadoras, peritos independentes, empresas de referência, portanto, num total de 10 elementos que são chamados a intervir à medida que as qualificações e dependendo do tipo de qualificações. Uma coisa é certa, não há nenhuma qualificação que seja integrada no catálogo e no quadro sem que tenha passado pelos conselhos setoriais para a qualificação. Next slide, please. Thank you. Bom, falar-vos um pouco então do RVCC e, portanto, que é, tal como vos falei, está muito presente no quadro nacional nos vários níveis. Portanto, o sistema de validação de aprendizagens foi criado no ano 2000 e nós fomos, apelida-se RVCC. Este sistema, apesar de não se chamar RVCC, também é possível, portanto a validação também é possível no ensino superior. A legislação portuguesa permite, a nível do ensino superior, o acesso de adultos com 24 anos ou mais que não possuem o ensino secundário e, portanto, as instituições de ensino superior têm autonomia para desenvolver os seus procedimentos. Após nos momentos iniciais, após ser permitido praticamente obter uma qualificação só através de validação, depois de alguns casos mais complicados, então a partir não há muitos anos, a validação só é possível para quem obtém 1/3 do número total de ECTS de 1 grau. Next, please. Bom, o RVCC é desenvolvido, e aqui é uma particularidade portuguesa, praticamente, pelo grande volume, é desenvolvido por uma rede de centros de validação, que neste momento se chamam Centros Qualifica, e destina-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos que não possuem o ensino secundário, o ensino básico, ou seja, o 4º, 6º ou 9º ano, ou o ensino secundário, 12º ano. Quem tem entre 18 e 23 anos tem de ter pelo menos 3 anos de experiência profissional certificada para ser elegível num processo de reconhecimento de competências. Este sistema foi cofinanciado pelo Fundo Social Europeu e pelo Orçamento de Estado e é um processo gratuito para os indivíduos e é direcionado para todos os adultos que vivem em Portugal. Os Centros Qualifica, next please. It's possible to have the next slide, please. Okay, thank you. Os Centros Qualifica existe um conjunto de fases para os processos de reconhecimento e avaliação de competências. Estes fornecem, portanto, quem entra num centro pode obter informação, orientação e encaminhamento, sobretudo dos adultos, mas excepcionalmente também este processo pode ser feito para jovens, sobretudo jovens de NEET, portanto, que não estão na escola, nem estão no emprego, e, portanto, há essa abertura pelos Centros Qualifica. Os centros permitem o reconhecimento quer escolar, quer profissional, portanto, níveis 1 a 4 do Quadro Nacional de Qualificações. Please, next slide. E este é o processo, eu não vou falar sobre ele em concreto, mas, ou com pormenor, mas portanto é este o procedimento. Há uma primeira fase da inscrição, depois faz-se um diagnóstico de competências, a seguir há um processo de orientação e depois o adulto é encaminhado, quer seja para outras ofertas de formação ou educação, quer seja para um processo de reconhecimento e validação de competências.
Há poucos anos que este processo de reconhecimento e validação inclui no mínimo 50 horas de formação. Feito este reconhecimento, ou passada esta etapa, o adulto pode obter uma certificação completa ou pode obter uma certificação parcial e, nesse caso, é construído com ele um plano de qualificação pessoal que vai implicar a frequência de formação e nomeadamente do FCDs. Next, please. Só para vos mostrar agora este último slide, que é o seguinte, que diz respeito ao RVCC. Portanto, nós temos 2 referenciais de competência-chave em nível escolar, um para o básico, que tem estas áreas de competência, que são linguagem e comunicação, matemática para a vida, cidadania e empregabilidade e as TIC. E temos também um referencial para o nível secundário, com estas 3 áreas, e ainda os referenciais da RVCC profissional, que estão inseridos no Catálogo Nacional de Qualificações. Portanto, foi realmente uma pena não vos conseguir mostrar, mas facilmente, indo ao catálogo, os vão encontrar. Portanto, neste momento existem 161 referenciais de qualificações profissionais. Queria apenas terminar, next please, para vos falar, que penso que já devo ter muito poucos minutos, sobre, next please, sobre o Quadro Nacional de Qualificações e o Covid. Portanto, este é um assunto que infelizmente nos interessa a todos, que estamos todos a viver. Aquilo que coloquei aqui nos slides, depois podem ver com mais atenção, tem a ver precisamente qual é que foi, a partir de março, qual é que foi a reação que o governo português teve perante esta circunstância. Portanto, next please, next slide please. Ok, thank you. Portanto, a partir de 16 de março, todas as escolas fecharam em Portugal e, no entanto, pretendeu-se continuar a aprendizagem e o ensino ao longo deste período. E, portanto, quer os professores, quer os alunos foram incentivados a aproveitar os recursos que já existiam, mas também recorrer a plataformas digitais. Eu, quando vos disse que todas as escolas fecharam, não é exatamente verdade. Houve uma escola por território houve uma escola por território que ficou sempre aberta, no sentido de acolher alunos com maiores vulnerabilidades e também alunos cujos pais estivessem em posições consideradas como serviços essenciais. Nesta altura, para além do acesso digital, foi também retomado um projeto que tinha existido entre meados dos anos 60 e meados dos anos 80, grosso modo, em Portugal, que era a telescola. No fundo, foi retomada uma emissão pública e gratuita de televisão para conseguir precisamente tentar colmatar as grandes desigualdades sociais que acabaram por se verificar com o encerramento das escolas. Esta telescola foi um tal sucesso, agora não se chama telescola, mas habitualmente é assim que o chamamos, que foi ontem anunciado pelo governo português que para o ano letivo que começa na próxima semana, a telescola também não abrange apenas o ensino básico, mas vai também passar a abranger o ensino secundário. E, portanto, os alunos vão ter também acesso a essa ferramenta, precisamente para diminuir a desigualdade. Bom, em termos da educação e formação profissional, foram implementadas algumas orientações pelo Ministério da Educação, no que se refere às escolas profissionais, orientações essas que incidiram sobre a frequência, os planos de formação, a avaliação, os exames finais e a formação em contexto de trabalho. Uma decisão que foi tomada teve a ver com o ensino básico e, portanto, todos os exames que estavam previstos para o ensino básico foram cancelados, ficaram apenas os exames que diziam respeito aos alunos que no 11º e no 12º ano têm que ter realização de exames obrigatórios para depois aceder ao ensino superior.
Relativamente aos centros Qualifica, também no fundo, não se parou a atividade, tentou-se que todas as atividades inerentes, quer à inscrição, quer à orientação e até mesmo à realização de júris, que continuassem utilizando ferramentas online, nomeadamente videoconferência, sempre que isso fosse possível. Bom, uma coisa no fundo, e eu já estou mesmo a terminar, uma coisa foi certa relativamente ao Covid. A pandemia agravou, já existem alguns estudos sobre isso, agravou nitidamente as desigualdades sociais, que já constituíam um grande desafio para o sistema educativo. E, portanto, aquilo que se está a fazer é tentar ao máximo, desde que a pandemia assim o permita, é tentar ao máximo que as escolas continuem abertas e só em segundo plano, então, encerrar as escolas. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para as vossas questões.